Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pela sua participação através do Facebook, obrigado pela sua participação também através do Sicom. Entre em contato com eles lá, fala bastante o que você quer ouvir de nós aqui, o que você quer que a gente aborde, os assuntos ligados a condomínio, ligado à municipalidade. O pessoal do Sicom está lá prontinho para te atender também, e é você, síndico, que está nos assistindo. Bate lá na porta do Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista. Rubens, prazer te ver aqui. Prazer nosso estar aqui de volta no seu lar aí, como telespectador. E é sempre importante debater os assuntos pertinentes à área condominial, à área da convivência, política, até porque nós todos estamos na sociedade, não é por acaso. A única coisa que a gente não fala aqui é futebol. Por enquanto, mas daqui a pouco nós vamos começar a falar. Gente, na nossa vida nós temos que planejar. E planejamento é algo essencial. E mais do que isso, depois de planejado, eu tenho que administrar isso. E nós trouxemos aqui o Dr. Renato Lemos Guimarães, um advogado, um colega. Ele é advogado das administradoras de condomínio. Dr. Renato, muito obrigado por ter vindo. Nós vamos tirar aqui do senhor tudo, vamos sugar o que a gente puder aqui. Eu agradeço o convite, fico envaidecido com isso. Assisto sempre o programa de vocês, porque aprendo também com o que principalmente o Moscatelli fala aqui. Ele tem muito mais experiência do que eu, porque dirige um sindicato dos condomínios. Então ele recebe todos os dias qualquer alteração que tenha na legislação, qualquer alteração que tenha nas decisões judiciais, e a gente sempre aprende um pouco com ele, né? Então é um prazer muito grande estar aqui na companhia do Rubens, estar na companhia de você, e estou à disposição para o que vocês quiserem saber. Muito bem, vamos começar por um assunto muito simples, muito tranquilo, que é a crise. Crise gera dificuldade para se administrar, porque vai criando inadimplências, né? E esses inadimplentes vivem com a gente lá, moram, são nossos colegas, amigos, vizinhos, e nós precisamos aprender a lidar com essas relações. É óbvio que também no condomínio, quando um não paga, o outro paga a conta pelo outro, e assim por diante nós vamos indo e tal. Rubens, nós temos novidade na lei, inclusive, né? Da forma como cobrar, da maneira mais rápida que tem acontecido, não é? Eu queria que você passasse essa experiência, e nós vamos tirar isso do Dr. Renato também, para dar uma instrução maior, tanto para as administradoras como para os seus capitães. Quem fica é o grande, que vai capitanear de verdade as administradoras, e responsabilidade é o síndico, junto com o seu conselho fiscal, não é isso? Você sabe, Carela, que a grande dificuldade, nós temos aí uma legislação que entrou em vigor em março, que é o novo Código de Processo Civil, mas paralelamente a isso, os bancos, até por proteção de pagamentos, meios de pagamento, junto com a Febraban, junto com o próprio Banco Central, autorizado por eles, instituiu que a partir do ano que vem, já estamos aí às portas, passe a cobrança de condomínio, por exemplo, a ser registrada. Quer dizer isso, eu tenho que identificar o sacador, quer dizer, o credor, e o sacado, que é o devedor. Bom, o condomínio, edifício X, CNPJ número tal, vai cobrar da empresa tal, que é condômina, ou do condômino, pessoa física lá que tem o CPF número tal, aquela cota condominial. Tudo isso sendo feito de maneira registrada, eu sei que na hora que aquela pessoa, que é o devedor, pagar, esse dinheiro vai ser disponibilizado na conta corrente do condomínio. Então, essa sistemática ela é mais perfeita, melhor, você tem um controle maior sobre as finanças do condomínio. Mas o que nós temos visto? As pessoas, por algum motivo, têm se recusado a dar esses dados. E outra coisa, aqui na nossa região,
muitos condomínios sequer existem, tecnicamente falando. Tem um prédio lá, é feita assembleia e tudo mais, não tem CNPJ, as pessoas têm contratos particulares, ainda não foi escriturado tudo aquilo. Então você tem toda essa dificuldade, seja pelo motivo financeiro, seja pelo motivo econômico, ou a famosa lei do Gerson. Certo, claro. Então nesses casos, nós vamos ter problemas muito sérios a partir do ano que vem. O doutor Renato, o senhor tem sentido essas mesmas dificuldades na hora de advogar para as administradoras? Eles estão preparados já para isso? Porque já tá vigente, né? Veja, tudo aqui no Brasil parece que é feito para depois acomodar, né? Qual é o procedimento? Nós tínhamos um procedimento de conhecimento que o cidadão discutia se devia, não devia, se devia aqui, não devia ali, e depois, então, da sentença, você começava a executar. Você eliminou essa primeira fase que levava, em média, de 8 meses a 1 ano e meio. Então, você entra direto com a execução. A execução é uma característica diferente do processo de conhecimento. Você entra com a execução, você diz, fulano me deve isso, está aqui a conta, está aqui a planilha de atualização, e você deveria ter o direito, e a justiça deveria mandar fazer isso, cita o cidadão com a execução, se ele não tem como pagar, ou se ele não pagar no prazo estipulado, penhora-se alguma coisa dele. Só que já se abriu, agora, e o Rubens sabe disso, na execução, se o cidadão não pagar e não oferecer bens à penhora, você entra no processo de conhecimento lá de trás. Porque ele tem o direito ao contraditório, se ele deve ou se ele não deve. Então, na realidade, os processos, os acordos estão sendo feitos mais rapidamente porque o cidadão tem medo de que o apartamento dele seja penhorado. Certo. Mas aquele que é devedor, quanto mais. Aquele que no prédio sempre fica devendo, etc. Ele não está ligando muito a isso, não. Ele tem 15 dias para fazer o pagamento. Se não faz, após a penhora, ele começa o princípio do contraditório. Converte tudo de volta. Mas nem penhorando, os juízes estão mandando penhorar. Pois é. Já estão entrando direto com o contencioso, já estão discutindo, certo. Vai discutir, acabou. Mas isso aí, a coisa vai se acomodando, etc, etc. O problema maior, que o Rubens falou, e é verdade, aqui em Santos, principalmente, nós temos uma característica muito interessante. Grande parte não, 99% dos prédios da Avenida da Praia são terrenos de marinha, que devem pagar o laudêmio, etc, etc. Então, desses 99%, 80% dos apartamentos não estão em nome dos reais donos. Então, como é que você vai botar um CPF de alguém num boleto para o banco poder pagar? Grande maioria dos prédios, esses prédios mais pequenos, menores, de quarto e sala, etc, etc, os donos originais já morreram, já não existem mais. Mas você tem lá como ter acesso a um CPF do cidadão. Você vai no cartório de registro de imóveis, tira a certidão, okay, e lá está o CPF dele. Aí você tem que pôr aquele CPF no boleto, porque o boleto está no nome do cidadão. Vai bater lá, vai dar inconsistência, porque aquele CPF está cancelado. O cidadão já morreu. E como é que você vai fazer com isso? Como é que você vai resolver esse problema? O condomínio vai deixar de arrecadar até que isso se resolva, porque o sistema vai dar inconsistência e não vai receber. Porque ele não tem como cobrar. Ele não tem como cobrar. Como é que ele vai fazer? Aí é que entra... E aí se coloca a culpa também no advogado. Aí o advogado é que não é bom, porque o advogado demora, etc. Quando você chega para um cliente teu e diz assim, olha, eu não vou ajuizar a sua ação agora, porque primeiro eu tenho que fazer a fila para saber quem é o real dono do apartamento, para juntar os documentos todos de transmissão para poder chegar no dono. Isso. Não vou entrar contra esse aqui, primeiro eu não vou achar ele porque ele já morreu. Depois eu vou ter que procurar, etc. etc. E segundo, não, se for... Perder? Não, se for ele não for o devedor, você vai gerar um segundo problema. O segundo problema é que ele vem com uma indenização por danos morais. Exatamente. Como é que o senhor limita o boleto em nome do fulano e vem me executar? E mais, né? Vai pedir o dobro por cobrar aquilo que não se deve. A vida do advogado, no que diz respeito à cobrança de condomínio, é um martírio. Por melhor que você faça, por mais que você corra, por mais que você faça diligências no sentido de encontrar o real devedor, você está demorando, você não está ligando porque a ação é pequena, você não está ligando porque tem outras coisas mais importantes para fazer. É sempre desse jeito, sempre está na nossa mão. É sempre o advogado que é o culpado. O culpado não é quem deve. O culpado é o advogado que tem dificuldade para encontrar o cidadão. Mas eu tenho notado, sabe, pelo menos lá nas administradoras que eu advogo,
que, por incrível que pareça, nessa crise a inadimplência está diminuindo. Que bom. Está diminuindo. Por quê? Porque o pessoal está com medo, realmente está com medo, de que o processo de execução vá penhorar o imóvel dele. Então ele teve um princípio pedagógico que valeu a pena, né? Sim. Reduziu bastante. Em média, reduziu de 40% a 50% a inadimplência. Isso é muito bom, né? Coisa que teve o reverso quando se baixou a multa de 20% para 2%. Que era 20%, baixou para 2%, aí a inadimplência foi lá em cima. Porque era mais barato pagar cartão de crédito, cheque que cobrava juros de 14%, 15%, 16% ao mês, cheque especial, etc., do que pagar o condomínio. Então era melhor atrasar o condomínio, que você pagava uma multa de 2%, mais juros de 1% ao mês, ficava 5 vezes mais barato do que deixar de pagar o cartão de crédito. Chegava no final e falava assim, eu estou com o dinheiro aqui, não quero pagar multa, não quero pagar atualização, não nem advogado. Não paga honorário. Não, eles falam assim, não paga honorário, né? Não tem nada a ver com honorário. Tá? Então, naquela época houve um crescimento muito grande da inadimplência, coisa que agora diminuiu e diminuiu bem, em função da possibilidade de você penhorar logo o apartamento do cidadão. Aí ele tem medo, aí ele vai se virar, aí ele deixa de pagar o cartão de crédito, mas vai pagar o condomínio para evitar uma penhora em cima do apartamento. Nós vamos partir daqui a pouquinho para o intervalo, mas eu já queria, antes, já passar para vocês qual é o ponto mais dificultoso para advogar na relação das administradoras. É a questão da organização, é a questão de diretamente lidar com o próprio síndico ou nas questões assembleares. Qual é a maior e a mais penosa, vamos dizer assim, dificuldade que nós temos quando vamos lidar com esse tipo de segmento social? O que você acha, Rubens? Olha, uma das questões que eu vejo que é uma grande dificuldade é essa questão organizacional de documentos, né? Eu vejo muita administradora que lá atrás não tinha esse compromisso, pegava às vezes os dados, eu tinha administradora A que dizia que o apartamento 55 era do João. Só que não tinha o documento de compra e venda, não tinha a matrícula, não tinha nada. Simplesmente o antigo proprietário dizia lá para o dono da administradora, olha, a partir de amanhã o dono é o João, eu não sou mais o dono. E o boleto era emitido nesse sentido. Como a cobrança não era registrada e não existia essa preocupação, você disseminava uma informação incorreta. Que na antiga legislação era melhorado um pouquinho, porque o possuidor também podia ser ajuizado, você tinha lá a posse e tudo mais. Essas mudanças de organização de documento e tudo mais implicam muitas vezes no camarada que é o inadimplente contumaz, o cara que está nem aí para o condomínio. Tem gente que, por exemplo, tem a seguinte perspectiva, eu vou deixar o imóvel ficar devendo o ano inteiro, aí chego em dezembro, eu vou lá e quito tudo. E ainda quer desconto. Doutor Renato pensa do mesmo jeito? Veja, nas administradoras que eu advogo, realmente no começo, eu estou advogando para as administradoras há quase 25 anos, nós tínhamos esse problema. Só que nós tomamos como padrão nas administradoras lá o seguinte, eu só transfiro o boleto para o nome de alguém quando você traz um documento provando que você é o dono. Perfeito. Então esse documento fica arquivado na administradora e havendo algum problema de cobrança, então nós temos exatamente o documento lá necessário para ajuizar a ação contra quem é o real devedor do condomínio. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Na volta do intervalo, eu vou colocar para os nossos amigos aqui, colegas, uma questão importante de fração ideal. Como é que a gente divide isso? Quero ouvir a opinião deles. Daqui a pouco a gente volta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
de volta com o nosso programa Viver e Condomínio. Hoje conosco o Dr. Renato Lemos Guimarães, advogado das administradoras de condomínio, e o nosso comentarista de sempre, Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. E agora eu queria ouvir dos dois especialistas aqui uma questão extremamente polêmica, que tem gerado algumas decisões, outras dificuldades e outras não, na questão da divisão do valor do condomínio, da fração ideal por metro quadrado, se isso tem uma questão que vai diretamente ligada ao IPTU, que é as despesas comuns do prédio, porque são divididas por espaços maiores, deve pagar mais, espaços menores devem pagar menos. Se todos utilizam elevador, se todos utilizam os mesmos espaços, áreas comuns e despesas comuns. A lei atual, o Código Civil, ela diz claramente que a convenção condominial ela pode estipular para diferentes despesas critérios distintos. Mas a grande situação tem que haver previsão na convenção. Nós temos um outro problema que foi gerado na época da primeira grande crise econômica, ou o descalabro que foi lá o plano cruzado, e depois entrou o Collor, que foi quando houve aquele bloqueio de dinheiro, bloqueou também dinheiro do condomínio. Então não se tinha dinheiro para pagar nada de conta. Se criou ali naquela época o fundo de obras. E o fundo de obras foi sendo, ao longo do tempo, não conduzido para a legislação, nem para dentro da convenção, muitas vezes, virou um costume, criando regras próprias. Por exemplo, uma das regras que eu tenho observado é de que a manutenção do mesmo valor para todo mundo. Você que era ela que tem lá o triplex, que não é no Guarujá, vai pagar o mesmo que eu que tenho um apartamento lá, o quarto-sala, do fundo de obras. Essa regra, ela vem sendo aplicada muitas vezes aí. E aí você tem esse conflito. O conflito qual é? As pessoas, pelo critério de justiça, se você tem algumas despesas que são, como você mesmo disse, o elevador, tanto quem está lá no último andar como quem está no primeiro, tem acesso a ele, pode usar quantas e quantas vezes quiser. O funcionário do condomínio, ele vai fazer a faxina no hall de entrada, do mesmo jeito que ele vai fazer nos corredores ao longo do prédio. Quer dizer, o que eu posso diferenciar de despesas diferentes, que para alguns vai ter mais vantagem do que para outros? Essa divisão e essa situação é que geram os processos que a gente tem visto no STJ e algumas decisões de tribunais diferentes. Perfeitamente. Agora, o que eu sou favorável é de que fosse incorporado o critério na lei, porque você não fica dependendo de interpretação. E de uma decisão de um colegiado, não é? E porque a gente que advoga, a gente sabe o seguinte, às vezes, principalmente na área trabalhista, você pega 5 trabalhadores que vão entrar contra a mesma empresa. Você tem 5 decisões diferentes. Às vezes são iguais. Olha, já consegui para um, vou conseguir para outro. Mas você não tem obrigação de ter isso. E o teu cliente lá, o trabalhador... As decisões não veiculam, né? Uma nas outras. Então, mas aí você cria a crítica ao advogado, ao operador do direito, por exemplo, no sentido de que, poxa, mas esse cara é incompetente. Mas não cabe a nós, advogados. A gente está lá para apresentar as causas e as situações. Nesse caso específico, eu acho que o critério justo seria igual para todo mundo. Doutor Renato, pensa do mesmo jeito? Um pouquinho diferente. Veja, você tem que partir da base de que a fração ideal corresponde ao pedaço de terreno que você pagou junto com o preço do teu apartamento. Então vamos admitir que o prédio caia. Caiu, teve um terremoto, etc, etc. Vai sobrar o terreno. Esse terreno ele não vai ser dividido igualmente, ele vai ser dividido pela fração ideal de cada um. Então a manutenção desse pedaço seu tem que ser proporcional também. Por quê? Mas o elevador é o mesmo elevador que eu uso para ir no 9º andar, o cidadão usa para ir no 1º andar. Tudo bem, concordo com isso. Mas a indenização, quando vier e vem no conjunto todo, a tua parte vai ser maior do que a minha.
Que você mora no triplex, que não é o do Lula, e eu moro no primeiro andar, que é um kitnet. Eles cismaram que eu moro no triplex. Eu não moro no triplex, vocês estão nos assistindo aí. Muito menos do Lula lá. Não é quadriplex, não. Muito pelo contrário. Então, partindo desse pressuposto de que a fração ideal determina qual é a fração de cada um no caso de ocorrência de um sinistro ou qualquer coisa assim, eu acho que é legalíssimo se fazer a divisão por fração ideal. Aí você sai disso e entra numa outra discussão, porque aí você tem, que nem nisso um amigo meu, você tem remédio para tudo, para calo, unha encravada, na lei tem tudo. Você encontra tudo que você quiser. Jurisprudência também. Aí você vai para uma Assembleia Geral do Condomínio. E como é a votação? É por fração ideal ou é por unidade? Pois é. Aí tem convenção que, embora estipule que a divisão das despesas condominiais seja por fração ideal, a votação é por unidade. Aí sim eu acho que é uma injustiça. Porque se eu tenho o ônus pelo tamanho da minha fração ideal, eu tenho que ter o bônus do voto pela mesma proporção. Perfeitamente. Você vê como esse assunto é um assunto ainda que precisa gerar está gerando discussão, precisamos conversar sobre isso e precisamos estipular regras. Por quê? E eu quero aqui estabelecer mais um contraponto, não é? De discussão nesse assunto que para mim é interessantíssimo. Eu já não tenho o IPTU que já vai me tributar, que vai me taxar, que vai fazer com que eu pague por conta dessa manutenção de fração ideal do terreno, não é? Um valor a mais do que o outro que paga menos. Como isso pode haver uma intercorrência ou uma ligação entre despesas gerais e ordinárias? Não, eu entendo que não existe nenhuma ligação, porque uma coisa é um tributo municipal que você está pagando pela manutenção da rua, da iluminação pública, etc, etc, e que via de regra não corresponde à fração ideal que está na especificação condominial. Se você pegar o teu caneta de IPTU, olhar quantos metros quadrados tem ali, e for olhar a tua escritura, quantos metros quadrados você tem, é completamente diferente. Eu não sei qual é o critério que eles usam, mas você vai notar isso. Preste atenção nisso. É outra matéria discutível. É diferente. Bom, a lei 4.591, que regula o funcionamento do condomínio, mais as novas alterações do Código de Processo Civil, elas são, de certo modo, eu acho até justíssimas, porque quando tem alguma dúvida, diz assim: se não disser ao contrário a convenção condominial. Ela remete sempre, quando tem uma dúvida, para a convenção condominial. Por quê? A convenção condominial é a constituição do condomínio. É a regra maior. É onde as partes todas, todos os condôminos, todos os sócios do condomínio decidem como é que vão agir. E a lei não pode interferir na vontade, desde que não seja uma vontade ilegal, daqueles que compõem a massa condominial. Então, quando você vai discutir a fração ideal, se a divisão da conta tem que ser fração ideal ou não, vale o que está na convenção. Está escrito na convenção aquilo que vale, não adianta discutir, porque é aquilo que vai valer, ponto final. Rubens. Não, eu ia dizer... Ou muda a convenção? Não, eu ia fazer um acréscimo em relação ao IPTU, que talvez um dos motivos pelo qual essa discrepância entre o valor que você tem lá e o valor do condomínio é o fato de que o poder público, quando ele vai, eventualmente, fazer a desapropriação, ele vai pagar pelo IPTU. Nunca vai ser valor de mercado e nunca vai ser o valor que está no condomínio. Ele quer pagar o quanto menos possível. Claro, né? É uma das justificativas. Agora, convenção sempre vai ser o mapa pelo qual todos os condôminos têm que trilhar e têm que chegar no consenso. Nem ficar fazendo normatizações porque é ao bel prazer, que é o que eu tenho visto, principalmente no fundo de obras. Ou regula isso de uma maneira mais genérica, prevendo na convenção, porque também a lei não precisa conter tudo, senão a gente teria Código Civil com mais de 300 mil artigos e seria impossível que nós tivéssemos um conhecimento. Ele tem que ter lá o quê? A diretriz. No caso do condomínio, a regra principal é a convenção, exceto no caso da multa, né? Que aí já o Código já fala em 2%. Mas tem que ser dessa forma, para você ter uma pacificação, porque cada condomínio tem sua realidade. E é bem diferente lidar com essas realidades, né? Com muita particularidade em cada condomínio.
Nós temos 2 minutos aqui para terminar o programa. Eu queria acrescentar nesses 2 minutos, e não mudar o assunto, mas o doutor Renato, ele foi vereador em Santos de 72 a 82, né, pelo MDB, extinto MDB, Arena MDB, e eu queria ouvir de um homem que teve experiência no passado, na vereança, qual que é a mudança que você sentiu de lá para cá? Piorou muito? Olha, eu sou meio cético em relação à análise do quadro político hoje, e alguns dizem que eu sou radical. Eu acho que tudo isso que está acontecendo aqui ainda é culpa da Revolução de 64. Por quê? Eu explico. Porque em 1964, quando houve a perseguição às lideranças políticas, as pessoas foram caçadas, as pessoas foram banidas, as pessoas sumiram, etc, etc, a parte boa da sociedade que pensava em vir para a política, pura e simplesmente ficou com medo e não veio. Nós tivemos mandatos caçados, nós tivemos pessoas exiladas, etc, etc. A hora que acabou a Revolução, o que aconteceu? Voltaram eles todos para cá, não surgiram lideranças novas. Hoje é o filho do fulano, é o neto do ciclano, é o sobrinho do Beltrano, todos eles envolvidos lá naquelas coisas todas de 64. Os perseguidos tomaram o poder. E em vez de administrar o país, partiram para a vingança. Né? Eu escutei aí agora há pouco que a educação, etc, etc, etc. Eu quero dar só um exemplo do que é educação para todos. Eu estudei no Colégio Canadá. Eu tinha lá aula de trabalhos manuais, professor Zezinho. E as carteiras viviam riscadas, anotadas, etc, etc. E o professor Zezinho disse o seguinte: nós vamos dar uma demonstração para essa gente que risca a carteira, que eles não devem fazer isso. Um belo dia ele chegou na sala com lixa, verniz e algodão. E nós lixamos e invernizamos todas as carteiras da nossa sala. E ele botou no quadro: prestem atenção, os vossos colegas recuperaram as carteiras. Tenha educação, não estrague. Nunca mais ninguém riscou uma carteira. Hoje eles querem tirar educação física do colégio básico. Então, mudaram já. Já reveram essa situação. Mas eles querem fazer um monte de barbaridade com o ensino. Eles acabaram. Na minha época, não é da época de vocês, que vocês são muito mais novos, mas na minha época, quando você ia para o colegial, que não era colegial, era científico, clássico e normal, você já sabia se você queria ser professor, se você queria ser advogado ou se você queria ser engenheiro e médico. Porque aí você escolhia uma desses 3 para fazer. Se você fosse fazer o científico, no segundo ano você tinha que optar se você queria ser engenheiro ou médico. Porque aí você ia aprender as matérias que você ia precisar na faculdade. Se você quisesse ser advogado, você ia fazer o clássico. Você ia aprender língua, você ia aprender latim. Onde ensina latim hoje? Para nós advogados? Nem na faculdade. Não mais, acabou. Nem lá, acabou. Então eles simplesmente acabaram com o ensino no Brasil quando eles criaram o colegial. Que me interessa como advogado ir para o colegial fazer aula de álgebra, de matemática, de física, de química, se eu não vou usar nada disso na minha profissão, na profissão que eu escolhi. Então, acho que nós precisamos de uma reforma no ensino, mas uma reforma de base para retornar aquilo que era bom e que, por vingança, eles resolveram mudar. Olha, gente, eu vou ter que trazer aqui, já fico convidando já de antemão o doutor Renato Lemos Guimarães para um próximo programa, para nós falarmos só de educação. Está intimado já aqui. Rubens, rapidamente, suas considerações finais. Eu queria agradecer a vossa assistência, mas principalmente ao Renato, nos trouxe aqui aspectos muito importantes sobre os temas, convidá-lo para outra oportunidade e agradecer a todo mundo aí e continue com a gente. Esteve conosco o doutor Renato Lemos Guimarães, colega, simpaticíssimo, amigo. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a vocês. Eu agradeço a gentileza do convite e estou à disposição. Está intimado. Tá bom. Então não vai precisar nem... Sai do programa intimado. Muito bem, gente. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação conosco, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.